Muito bom. Agora eu gostaria que você comentasse que o Stalin estava duvidando da invasão nazista, né? Ele recebeu vários avisos e não acreditou até o último momento, né? Exatamente. Esse é um ponto, Marcelo, que o professor Roberts, de certa medida, ele próprio reconhece que também é polêmico. É polêmico e muito debatido na academia. Ele não é o único, outros especialistas falam sobre isso, mas eu diria que existe um consenso maior em se dizer que Stalin realmente negou veementemente, esse aspecto que você trouxe é muito interessante. Stalin não queria acreditar que aquele pacto tinha acabado. Stalin ficou em choque. E aí, entrando no aspecto do professor Roberts, ele não acredita e não defende que Stalin ficou completamente paralisado. Ele acredita que desde o início Stalin se movimentou. E realmente, quando você para analisar o dia 22 de junho, Stalin teve diversas reuniões. Ele se reuniu, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes durante a madrugada com Zhukov, né? Com Timoshenko, com outros generais e líderes soviéticos para discutir essa invasão. Só que o que o professor Roberts fala não refuta o que outros historiadores falam. O que o professor Roberts fala, e eu concordo com isso, realmente houve reuniões. Realmente Stalin não sumiu, não se esquivou de tentar entender a situação. Ele não dormiu à noite, ele chamou a galera para se reunir no Kremlin 2 ou 3 vezes, depois ele emitiu a ordem de contra-atacar, beleza. Então isso pode-se dizer, pode-se entender que realmente Stalin não ficou completamente paralisado. Mas quando historiadores, e aí eu entro nesse aspecto também, eu defendo que sim, existiu uma paralisação de Stalin, é que ele demorou demais para agir. Ele negou nos dias anteriores todos os avisos de que a Alemanha nazista estava se aproximando da fronteira ocidental da União Soviética. Ele simplesmente não acreditava. Ele dizia que era informação falsa, ele dizia que era mentira. Inclusive, um dos espiões, por exemplo, que informaram a Stalin, esse é um dos mais lendários relatos assim, sobre a Segunda Guerra Mundial, né, sobre esse momento da invasão. Um dos momentos mais incríveis é esse espião, na madrugada de 22 de junho, de 21 de junho, na verdade, ele consegue chegar ao Kremlin, ele consegue chegar ao lado soviético e consegue dizer para as fontes de Stalin: a invasão já começou. Os nazistas já começaram a rodar a máquina de guerra. Isso chega aos ouvidos de Stalin, Stalin diz: não, manda essa sua fonte. E aí, palavras do próprio Stalin citadas pelo professor: mande essa sua fonte para a merda da mãe dele. Então Stalin simplesmente nega qualquer aspecto de que essa invasão... Porque Stalin alimentou uma máquina de fake news durante o início da própria guerra. Então ele próprio alimentou um vício dos espiões e da liderança soviética de informar ele somente coisas boas. Tinha todo mundo medo de informar notícias ruins para Stalin. Então, qualquer coisa ruim que chegava, Stalin descartava como sendo mera fake news. Porque tinha realmente muita fake news também. A Alemanha nazista era uma máquina de fake news também. Então, na cabeça de Stalin, era um turbilhão de coisa passando. Mas ele negou até mesmo informações de Churchill. Churchill avisou várias vezes que a máquina de guerra nazista estava avançando para o leste. E ele negou também, não aceitou. Então, tudo isso leva muitos historiadores a acreditarem que Stalin ficou paralisado, ele não agiu. Ele simplesmente esperou para ver. Então a paralisação é nesse sentido. Não é que Stalin não fez nada, sentou e ficou estatelado lá. Não, ele teve reuniões, ele tentou entender o que estava acontecendo, principalmente na madrugada da invasão, mas ele não agiu. Ele demorou horas para emitir, não, tudo bem. Até que um dia, um momento dessa invasão, ele sentou na cadeira e diz para Molotov: ok, Molotov, avise a nação então que estamos sendo invadidos e que a guerra começou. Não é nem ele que avisa. Quem avisa é Molotov. O que ele faz só é editar o discurso de Molotov, né? E aí, então, há essa paralisação. Há essa paralisação por parte de muitos historiadores. Só que o desespero de Stalin é tão grande, e aí a gente vê como realmente ele não tinha intenção nenhuma de lutar contra a Alemanha nazista. Era só se defender realmente, por quanto tempo fosse possível. Esse é o argumento que o professor Roberts defende brilhantemente também no livro dele. Quando a invasão começa, Stalin manda Molotov
no início da manhã, cerca de 5 horas da manhã, entre 5 e 6 horas da manhã, correr até Schulenburg, o embaixador alemão, e tentar conversar com o embaixador alemão o que ele poderia fazer para negociar qualquer coisa com a Alemanha nazista. O que Hitler quer? A gente está disposto a negociar. Schulenburg simplesmente já está com a mala pronta, ele pega o telegrama nazista e diz: a invasão à União Soviética já começou. E ele sai da União Soviética e retorna para a Alemanha nazista. Aí, Stalin tem que ir para o embaixador da Turquia, se eu não me engano, é um outro embaixador da Bulgária, isso, o embaixador da Bulgária, que era aliada nazista, né, para tentar negociar. O que Hitler quer? Ele quer território, ele quer... A gente está disposto a ceder território, isso está documentado nos arquivos soviéticos. Não, a gente está disposto a ceder território, a estreitar mais os laços, alguma coisa que a gente fez que desagradou os alemães. Simplesmente Hitler não responde. Não aceita qualquer negociação a mais com a União Soviética. Então Stalin simplesmente não tem o que fazer, a não ser contra-atacar a invasão. E aí sim, o contra-ataque começa. Vamos lembrar que em 1940 ainda, entre outubro e dezembro de 1940, Stalin tenta negociar, a convite da Alemanha nazista, a possibilidade de fazer parte do eixo. Essa é uma outra coisa que é anátema na União Soviética, que ficou assim escondido a 7 chaves durante todo o período da existência do regime. Não só os 2 protocolos secretos, né, que eu já mencionei antes, quanto esse telegrama enviado por Molotov a Ribbentrop, em 1940, enviando as condições de Stalin para fazer parte do eixo. O professor Roberts é especialista nisso. Ele aborda isso com brilhantismo mesmo. Como que Stalin, sim, estava interessado em fazer parte das potências do eixo. Quem diria? Os grandes antifascistas e antinazistas dispostos a fazer parte das potências do eixo. Então não há dúvidas de que se Hitler aceitasse, Stalin tinha tanto medo de entrar em guerra com Hitler, que Stalin faria parte das potências do eixo, sim, e mandou as condições para isso. Então, esse medo de Stalin e esse receio de Stalin se reflete nas muitas horas em que ele tenta continuar apaziguando Hitler. Mesmo com a invasão já acontecendo, baixas acontecendo, cidades sendo tomadas após cidades, Stalin, não, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui. Molotov diz, inclusive, o professor Robert cita, nós não falhamos com os nazistas nenhuma única vez. Nós estivemos juntos com os nazistas, cumprindo com a nossa parte do acordo. Nós não demos nunca uma razão para a Alemanha nazista nos invadir, porque a Alemanha nazista precisava de uma explicação para invadir. Qual foi a explicação? Atividades belicosas soviéticas estavam colocando em risco a Alemanha nazista. Então, por isso, nós estamos invadindo. Na verdade, é um ataque preventivo, tá? O que nós estamos fazendo aqui é um ataque preventivo, porque a União Soviética está nos colocando em apuros. A União Soviética está com atividades militares aqui nas nossas fronteiras. Logo, precisamos invadir por nossa defesa. Mas não há qualquer evidência disso. Então, por isso que essa explicação fajuta, a gente pode dizer, de que Stalin estava só se preparando, não. Isso não se sustenta nem no momento da invasão. Stalin queria apaziguar Hitler pelo máximo de tempo possível, nas palavras do próprio professor Roberts. Muito bom, deixa eu dar um aviso aqui. Esse é o livro que nós estamos comentando, está com 40% de desconto, então aproveite, é imperdível. Hein? Livro fundamental para entender Stalin, a Segunda Guerra e todos esses bastidores que o Tiago Braga está comentando. Uma coisa legal, só antes de você falar, Marcelo, esse livro tem uma linguagem maravilhosa. Muita gente fica com medo de pegar livro acadêmico, soviético. Muita gente me pergunta, Tiago, esse livro, como é que é a linguagem? Do meu livro, a galera pergunta, muita gente pergunta assim, e teu livro, Tiago, como é que é fácil de ler? Porque eu não gosto de muita leitura densa, de muita fonte. Muito fácil. Esse livro, a tradução, a linguagem do professor Roberts já é uma linguagem fácil até em inglês. Ele tem uma narrativa muito agradável de ler. E agora, com a tradução em português, vai ser mais fácil ainda, né? Então, podem comprar sem medo, que é uma obra de altíssima qualidade. E além disso, nós estamos com uma promoção de 50% no combo comunismo, que inclui História da Guerra Fria,
esse livro, Anos da Fome, Quando a Foice Balance, mais um livro bônus. 50% de desconto nesse combo, imperdível, hein? Excelente, 50% de desconto. Junto com os Anos da Fome, então, é um combo. É um combo que a gente entende os dois períodos mais brutais da história, né? As Exatamente. coletivizações e a fome, né? Entrando na Segunda Guerra Mundial. Fantástico vocês terem essas duas obras à disposição do público. Sim, as duas obras se complementam, são excelentes, né? Bom, Thiago, a gente tinha combinado aí 1h30. Você quer falar de mais um último ponto que você queira comentar? Só para arrematar, então, né, esse aspecto, a Segunda Guerra Mundial conclui. Stalin, sim, demonstra ser um líder que tem muitos atributos de um grande líder de guerra, realmente, apesar de muita brutalidade acontecer, muita perda de vida humana desnecessária, como o professor Roberts condena no livro dele. Milhões de pessoas morreram desnecessariamente por conta de Stalin. Mas também sem ele, muito possivelmente, a União Soviética não teria resistido. É um paralelo interessante, né? Em outras palavras, o que o professor Roberts quer dizer é que só quem pode derrotar um monstro é um outro monstro, né? Então, essencialmente, é isso que o professor Roberts diz de maneira bem, assim, sutil no livro dele, né? Ele não deixa dúvidas quanto a isso. Quando a União Soviética, então, vence a Segunda Guerra Mundial, isso é muito interessante, e é uma outra coisa que os comunistas pegam como sendo um exemplo de como Stalin era um líder defendido pelo professor Roberts. É um Stalin pacificador no pós-guerra. E isso é interessantíssimo a gente analisar no aspecto em que Stalin está tão cansado da guerra, está tão mal, a União Soviética quase é devastada e destruída. Ele já está um líder cansado, já está um líder sem energia para continuar guerreando, e ele agora quer tentar manter diplomacia com as potências ocidentais. Ele não quer entrar em guerra com as potências ocidentais mais. O problema é que, como o professor Roberts explica, as potências ocidentais já estavam há muito tempo desconfiando e não tinham nenhum motivo para confiar na União Soviética. Então, as potências ocidentais continuam na sua visão anticomunista e Stalin continua na sua visão anticapitalista, embora uma visão anticapitalista cansada, que não quer guerra. Nós somos ideologicamente opostos, mas o que a gente pode fazer para negociar? Negociações tentam acontecer, Stalin mostra que está disposto a negociar, mas os capitalistas não confiam na União Soviética, por todos os motivos históricos que a União Soviética já demonstrou não ser confiável. Além, e aí é um ponto fundamental que o professor aborda, da sovietização forçada que acontece durante a Segunda Guerra Mundial. Existe um processo brutal de sovietização nos países que foram invadidos. Os países bálticos, a Polônia, né? Todos esses países sofreram de uma maneira, a Ucrânia, todos esses países sofreram de uma maneira indizível nas mãos do comunismo, né? Nas mãos, em especial, de Stalin. Os expurgos que aconteceram das elites desses países, os professores sendo expulsos e presos ou assassinados, médicos, engenheiros. O que aconteceu no Grande Terror de 1937 aconteceu em outros países com essa invasão soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Então, isso é uma coisa que, ao olhar das potências ocidentais, era algo que jamais poderia causar uma aproximação entre capitalistas e União Soviética, né? E isso chega no julgamento de Nuremberg, né? E esse julgamento de Nuremberg, eu diria que é o ponto alto, né? Onde os nazistas são confrontados ao perderem a guerra, e eles jogam no ventilador o pacto que fizeram com os soviéticos. Eles revelam, principalmente Ribbentrop, né? E Göring, que são os principais porta-vozes ali daquele momento, né, do julgamento de Nuremberg. Eles dizem, os soviéticos estavam com a gente, ok? Os soviéticos estavam com a gente, nós temos documentos para provar isso. Eles provam, mostram os documentos nazistas. E os soviéticos negam publicamente ali no julgamento de Nuremberg. Não, são cópias falsas. Essas assinaturas são falsas, não existe nenhum tipo de acordo secreto com os nazistas.
E eles continuam negando isso. Depois houve uma compilação, uma compilação chamada Relações Nazi-Soviéticas, que foi publicada no pós-guerra, né? E esses documentos são negados e rechaçados pela União Soviética durante toda a Guerra Fria, até a queda do regime soviético. Nesse momento, então, é que os arquivos russos são descobertos, os historiadores começam a literalmente cavar os arquivos soviéticos mesmo, pilhas e pilhas de fontes, sabe? E aí são descobertas, então, as versões soviéticas. Todas as versões nazistas que foram apresentadas no julgamento de Nuremberg foram confirmadas pelas exatas cópias nos arquivos soviéticos. Então, prova, sim, de que a União Soviética realmente foi mordaz, foi dissimulada, ajudou a Alemanha nazista a deflagrar a Segunda Guerra Mundial e causar toda aquela tragédia que a gente estuda através da história, que tantos milhões de pessoas morreram. Então, o livro Guerras de Stalin é um livro fundamental, de altíssima qualidade, que eu tenho certeza que o público vai ter assim, um prazer de ter na mão. Não é um livro para se ler em PDF, é um livro para se ter na mão mesmo e sentir a qualidade do material, não só a qualidade do professor Geoffrey Roberts, quanto a qualidade da edição da editora Caravelas, que está de parabéns por isso. Muito obrigado. Ressaltando, então, gente, 40% de desconto, não percam. E se vocês comprarem o combo, é 50%, inclui a história da Guerra Fria, Stalin, esse aqui, né? Anos da Fome, Quando a Foice Balança, mais um livro bônus. Não percam. Maravilha. Tá bom, muito obrigado, Tiago, por sua exposição. Realmente você entende bastante do assunto, você faz um trabalho excelente lá no Obrigado. Você está de parabéns. E também parabéns pelo trabalho que você fez aqui. Também obrigado pela proposta, né, e por ter feito esse trabalho aqui junto conosco. Muito obrigado. Lembrando que tem o prefácio do Tiago Braga aqui no livro. Perfeito, o prazer foi todo meu. Parabéns pela prontidão de vocês. Vocês foram assim imediatos, não titubearam, aceitaram o meu convite de fazer o livro, né, de trazer o livro para o Brasil, correram atrás, fizeram todos os processos legais e agora concluíram aí com essa obra fantástica que já está publicada, né? Em poucos meses a gente já conseguiu concluir essa etapa tão importante, democratizar, né, o conhecimento de um livro tão maravilhoso assim para o público brasileiro, né? As guerras de Stalin foram suas atrocidades. Esse livro prova e documenta isso. Não perca a oportunidade de comprá-lo com excelente desconto. 40% de desconto até o dia 30 de junho. Não perca, hein?